Bem-vindo ao canal Professor Cristiano. Vamos conversar sobre temperatura do ar. Este vídeo se destina ao uso como material de apoio às disciplinas de agroclimatologia na agronomia e agrometeorologia no tecnólogo em gestão do agronegócio. A temperatura do ar é um dos fatores que interfere no crescimento e desenvolvimento das plantas, determinando então assim a distribuição da vegetação. O ar sofre um processo diário de aquecimento e resfriamento, da mesma forma como no período anual. Assim, determina uma variação diária e anual de temperatura do ar, que depende de fatores como latitude, continentalidade, disponibilidade de radiação solar e regime hídrico. Essa variação típica da temperatura do ar, que depende da altura e afeta o movimento do ar na atmosfera. Durante o período diurno, ocorre uma diminuição da temperatura do ar com o aumento da altura, favorecendo o movimento ascendente de ar na atmosfera, convecção. Já durante o período noturno, próximo à superfície, ocorre uma inversão, e assim a temperatura do ar aumenta com a altura. Isso não favorece a ascensão de ar na atmosfera, então a temperatura do ar é quantificada em uma estação meteorológica a 1,5 metros de altura, através do seu valor médio e dos seus extremos, a temperatura máxima e a temperatura mínima. A temperatura do ar é um dos fatores ecológicos que afeta o crescimento e desenvolvimento dos vegetais. Portanto, vai também afetar a distribuição deles na superfície terrestre. Independente de existir condições favoráveis de energia solar, água e nutrientes no solo, o crescimento vegetal cessa quando a temperatura do ar é inferior a um valor mínimo ou maior que um valor máximo para o vegetal. Entre esses limites, existe um valor ótimo de temperatura do ar, no qual o crescimento é máximo. Esses limites de temperatura são denominados de temperaturas cardeais. Exemplificando, a temperatura mínima para o crescimento dos cultivos anuais de verão está na faixa de 10 a 15 graus. A temperatura ótima de crescimento da soja está em torno de 30 graus. A temperatura mínima de crescimento da maioria dos cultivos anuais de inverno se encontra entre 0 e 5 graus. Nos cereais de inverno, a ocorrência das temperaturas baixas no início do período vegetativo é inclusive benéfica, pois favorece o perfilhamento, mas no período reprodutivo já é considerada prejudicial. É importante conhecer a disponibilidade térmica de uma região, ou seja, os valores de mínimo, máximo e médios de temperatura, bem como a variação da temperatura do ar. Essas informações vão ser úteis para o planejamento agrícola, pois assim vai se poder saber se ocorrem ou não temperaturas prejudiciais a uma determinada espécie ou até mesmo a uma determinada variedade, e qual a probabilidade de ocorrência dessas temperaturas. Como ocorre o aquecimento do ar? Parte da radiação que incide na superfície é refletida de volta ao espaço. Porém, a maior parte da fração da radiação incidente é absorvida pela superfície do solo. Essa energia proveniente da radiação solar absorvida aumenta a temperatura na superfície do solo. Como a superfície fica com uma temperatura mais elevada do que a da atmosfera, forma-se um gradiente de temperatura entre a superfície do solo e a atmosfera. A existência desse gradiente térmico, então, é responsável pela transferência de energia do solo para a atmosfera, o que vai possibilitar, então, um aquecimento do ar. No aquecimento do ar estão envolvidos os processos de transferência de energia por condução, convecção e radiação. Então, o Sol emite radiação, o solo
absorve essa radiação, se aquece e transfere essa energia para o ar, aquecendo o ar. Aquecimento do ar por condução. Como a superfície do solo está aquecida, a camada do ar adjacente se aquece por condução. No processo de condução, quanto mais próximas estiverem as moléculas, mais fácil a transferência de energia. O aquecimento do ar por condução se limita à camada do ar em contato com a superfície do solo e das plantas, devido ao ar ser um péssimo condutor de energia. O aquecimento do ar por condução limita-se a uma camada de ar com no máximo 3 metros de espessura, mas é altamente eficiente apenas nos 2 primeiros milímetros. O aquecimento do ar por convecção. Ele se expande, então, a camada do ar aquecida por condução se expande, elevando-se na atmosfera. No lugar da camada que se elevou na troposfera, desce outra camada de ar mais frio, ficando junto à superfície do solo. Essa camada de ar mais frio será novamente aquecida por condução. E assim sucessivamente ao longo do dia repete-se essa sequência. Aquecimento da camada de ar por condução, junto à superfície, elevação do ar quente, descida do ar mais frio pela superfície. E assim o movimento do ar originado pela diferença de densidade, decorrente da diferença de temperatura, é denominado de convecção. E o aquecimento do ar por irradiação. Ao mesmo tempo em que a superfície do solo absorve energia proveniente da radiação solar, também emite energia radiante na forma de ondas longas e em quantidade dependente da sua temperatura, processo denominado de irradiação. Parte dessa radiação de ondas longas, emitida pela superfície, é absorvida por alguns constituintes da atmosfera, principalmente o vapor d'água e pelo gás carbônico, e dessa maneira também contribui para o aquecimento do ar. A figura ao lado ilustra como o aquecimento do ar depende da contribuição dos processos de transferência de energia, como condução, convecção e irradiação. Porém, como o ar é um fluido pouco denso, com baixa concentração de água e CO2, o processo mais efetivo para o aquecimento do ar em níveis afastados da superfície é o de convecção, ou seja, camadas mais próximas do solo se aquecem, se elevam e dão lugar a camadas mais frias que as substituem próximo ao solo, se aquecendo e se elevando novamente. Os instrumentos de medida de temperatura do ar. Para fins de comparação, a temperatura do ar é medida a 1,5 metros acima do solo e à sombra, dentro de uma estrutura de madeira pintada de branco, denominada de abrigo meteorológico ou termométrico. As paredes do abrigo são duplas e constituídas de venezianas, em lados opostos, sendo o piso ripado transposto, o que permite a passagem do ar, mas impede a passagem de radiação. Os instrumentos convencionais de medida são termômetro comum ou de bulbo seco, termômetro de máxima, termômetro de mínima e termógrafo bimetálico. O termômetro comum ou de bulbo seco tem a finalidade, então, de determinar a temperatura do ar à sombra, a qualquer instante. É um termômetro comum, constituído num tubo capilar de vidro transparente, hermeticamente fechado, e em uma das suas extremidades um recipiente denominado bulbo, onde ficará então o líquido de dilatação. O termômetro de máxima. Ele determina a temperatura máxima do ar à sombra, ocorrida num dia. É um instrumento semelhante ao termômetro comum, com a diferença que apresenta um estreitamento no tubo capilar, na altura da união desse tubo com o bulbo. O elemento sensível também é o mercúrio. À medida que aumenta a temperatura do ar, o mercúrio do bulbo dilata-se. Devido à pressão resultante da dilatação, o mercúrio consegue transpor
esse estreitamento. Após, com a temperatura do ar diminuindo, o mercúrio deveria retornar ao bulbo, mas devido a essa contração, devido a esse estreitamento, o mercúrio não retorna espontaneamente. Então, a extremidade dessa coluna vai ficar marcando a temperatura máxima do ar naquele horário. Termômetro de mínima. Então, ele determina a temperatura mínima do ar à sombra, verificado num dado dia. É constituído também de um tubo capilar hermeticamente fechado, numa das extremidades um bulbo bifurcado e na outra a câmara de expansão. O elemento sensível aqui no caso é o álcool etílico. No interior do tubo capilar existe mergulhado na coluna de álcool um pequeno haltere de plástico ou porcelana. E esse tubo então é fixado numa placa de metal, madeira ou porcelana que será gravada à escala de leitura. A extremidade do haltere oposta ao bulbo indica sempre a temperatura mínima a que esteve submetido o instrumento. Isso acontece porque, ao contrair-se, o menisco da coluna de álcool adere à extremidade distal do haltere e o arrasta em direção ao bulbo, até a posição correspondente à mais baixa temperatura do período considerado. E o termógrafo bimetálico tem a finalidade de registrar a temperatura do ar, à sombra, a qualquer instante. O elemento sensível do termógrafo é uma placa bimetálica que é constituída por dois metais que possuem coeficientes de dilatação diferentes. A placa possui um formato curvo, semelhante à letra U. Uma extremidade da placa encontra-se fixa ao termógrafo, enquanto a outra está ligada a um sistema de alavancas. Quando ocorre então a elevação da temperatura, a placa é aquecida, expandindo a abertura da placa. O movimento inverso, de contração, ocorre quando diminui a temperatura. Esses movimentos então vão ser registrados em um gráfico ou um termograma, indicando então a temperatura do ar em qualquer horário do dia. As leituras termométricas realizadas nas estações meteorológicas são feitas em 3 horários. Leitura das 9 horas, temperatura mínima do ar e temperatura do ar às 9. Leitura das 15, temperatura do ar às 15. E leitura das 21, onde a gente verifica a temperatura do ar às 21 e a temperatura máxima do ar. Hora da mínima. Observa-se que a temperatura mínima da camada do ar em contato com a superfície ocorre logo após o nascer do Sol. A razão do porquê a mínima ocorre logo após o nascer do Sol é que a superfície do solo perde continuamente energia durante a noite. Consequentemente, se resfria progressivamente, resfriando também a camada do ar. Com a radiação solar incidente no momento do nascer do Sol muito baixa, não vai ser suficiente para compensar a perda de energia por emissão de radiação. E por isso as temperaturas da superfície e do ar continuam diminuindo por um curto espaço de tempo. Logo após o nascer do Sol, a energia recebida pela superfície é superior à energia perdida pela mesma, ocasionando então um reaquecimento da superfície e do ar acima dela. O nascer do Sol varia ao longo do ano, ocorre mais cedo no verão e mais tarde no inverno. O momento da mínima também sofre uma variação ao longo do ano. Hora da máxima. Após o momento da temperatura mínima na superfície, a radiação incidente aumenta progressivamente, acarretando um aumento contínuo da absorção da radiação solar e, consequente, uma elevação da temperatura da superfície e do ar acima. Então, a temperatura da camada do ar em contato com a superfície eleva-se continuamente até atingir um valor máximo, verificado do meio-dia até a metade da tarde. Após isso, a radiação solar incidente na superfície
vai progressivamente diminuindo, porém a emissão da energia pela superfície ainda é alta. Como a radiação perdida é menor que a recebida, vai ocorrendo o resfriamento da superfície e do ar acima dela. A variação anual da temperatura do ar é decorrente do curso anual de incidência da radiação. Para a latitude sul, a incidência da radiação solar aumenta do inverno em direção ao verão, posteriormente diminuindo de novo até o inverno. A temperatura do ar possui a mesma trajetória ao longo do ano, ou seja, aumenta do inverno em direção ao verão e diminui do verão em direção ao inverno. Pode existir uma variação anual da temperatura bastante acentuada nos diferentes locais da Terra. A latitude, a continentalidade e o regime hídrico são os principais fatores que vão interferir na variação anual da temperatura do ar. A influência da latitude se deve à variação anual da incidência da radiação solar conforme a latitude. Nas regiões em torno do Equador, a variação anual da radiação solar incidente é pequena, devido à pequena variação da duração do dia e na inclinação dos raios solares. Consequentemente, a variação anual da temperatura do ar é praticamente inexistente. À medida que a latitude aumenta, vai progressivamente aumentando a variação anual da radiação solar incidente e, consequentemente, aumenta a variação anual da temperatura do ar. Ao mesmo tempo, verifica-se uma diminuição da temperatura média anual do ar, devido à diminuição da disponibilidade média anual da radiação com o aumento da latitude. Outro efeito importante é o da continentalidade. Verifica-se de um modo geral que quanto mais próximo do litoral, menor é a variação anual da temperatura do ar. Isso se deve à água, que possui um elevado calor específico. Por isso se aquece menos e mais lentamente no verão, e também se resfria menos e mais lentamente no inverno, transferindo essas respostas para o ar acima do oceano e a atmosfera de locais litorâneos. Assim, grandes massas de água possuem uma ação termorreguladora, sendo que seu efeito diminui à medida que se afasta do litoral. Outro aspecto que influi concomitantemente é o teor de umidade do ar, que é maior próximo ao oceano e menor em locais mais continentais. Quanto mais umidade no ar, menor a variação de temperatura do ar, porque é maior o efeito estufa e, consequentemente, menor é o resfriamento noturno. Aqui dois exemplos, Santa Maria e Torres. Santa Maria, uma latitude de 29 graus e 41 minutos, Torres, uma latitude de 29 graus e 20 minutos, praticamente a mesma latitude. A longitude, em compensação, Santa Maria, 53 graus e 48 minutos, no coração do estado, Torres, no litoral, 49 graus e 43 minutos de longitude. Altitudes semelhantes, 95 e 43 metros, em compensação, temperatura média de Santa Maria, 19,2 graus, de Torres, 17,9 graus. A amplitude térmica, ou seja, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima do dia em Santa Maria, em média é de 10 graus, enquanto que Torres, essa amplitude fica em 7,5 graus, devido à influência do oceano junto ao local. Outro efeito é o regime hídrico. Então, o regime de distribuição da precipitação ele pode variar durante o ano e influenciar a temperatura do ar. Um exemplo típico é o caso do sertão do Nordeste, onde nos meses de chuva a temperatura média mensal do ar é um pouco menor do que nos meses secos. Isso se deve ao fato que nos meses secos a umidade do solo é baixa, restringindo o consumo de energia no processo de evaporação. E assim, uma maior fração de energia proveniente da radiação é consumida no aquecimento da superfície do ar, portanto, uma temperatura média maior. Nos meses chuvosos, uma maior fração de radiação líquida é consumida na evaporação,
resultando então em menos energia para aquecer o solo e o ar e, consequentemente, uma temperatura média mensal do ar também menor. Além disso, menos radiação atinge a superfície devido à nebulosidade durante os meses chuvosos. Cálculo da temperatura média, então. A temperatura média do ar pode ser feita de algumas maneiras. Aqui, então, vamos apresentar 3 métodos. O método de INEMET, a média a partir das extremas e a média a partir de 3 leituras horárias. De um modo geral, a precisão da estimativa diminui do método A para o método C. Método A, método do INEMET. Aqui, então, utilizado pelo 8º DISME no Rio Grande do Sul. Então, a temperatura média do ar vai ser igual à temperatura das 9 horas, mais temperatura mínima, mais temperatura máxima, mais 2 vezes a temperatura às 21 horas, dividido por 5. A média a partir das extremas, temperatura mínima mais temperatura máxima, dividido por 2. E a média a partir de 3 leituras horárias. Tem 2 métodos. Temperaturas 9 mais temperaturas 15 mais temperaturas 21 dividido por 3, ou temperaturas 9 mais temperaturas 15 mais 2 vezes a temperatura das 21 horas dividido por 4. Oficialmente, no Rio Grande do Sul, se utiliza o método do INEMET. Temperatura média mensal do ar. Os valores médios mensais das médias, das máximas e das mínimas são obtidos a partir da média aritmética do valor diário, da temperatura média, da máxima e da mínima diária. Basta em cada mês somar os valores diários de cada temperatura desejada e dividir pelo número de dias do mês. A temperatura média anual do ar são os valores médios anuais das mínimas, médias e máximas, obtidas então a partir da média aritmética dos 365 dias do ano. A temperatura média anual do ar ela não é obtida através do somatório das médias mensais, mas sim do somatório das temperaturas mínimas, médias e máximas diárias e dividido então pelo número total de dias do ano. E temos as temperaturas normais. Então, quando a gente quer conhecer os valores de temperatura que caracterizam o clima de uma localidade, a gente usa as chamadas normais. Os valores normais são úteis para estudo e para comparação e classificação dos climas. E para isso, então, eles são feitos a partir do cálculo de pelo menos 30 anos de observações regulares e contínuas de temperatura do ar numa região. Normalmente se calcula os valores normais mensais e o anual da temperatura do ar para cada ano. O valor normal é obtido a partir da média aritmética das observações da temperatura do ar ao longo de 30 anos, pelo menos. Amplitude térmica do ar é a variação existente entre o valor máximo e mínimo da temperatura num determinado período. Temos então a amplitude térmica diária do ar, que é a diferença absoluta entre temperatura máxima e mínima do dia. Temos a amplitude térmica mensal do ar, que é a diferença absoluta entre a temperatura média mensal das máximas e a temperatura média mensal das mínimas. E a amplitude térmica anual do ar, que é a diferença entre a temperatura média do mês mais quente, normalmente janeiro, e a temperatura média do mês mais frio, normalmente julho. Quais os fatores que afetam a amplitude diária do ar? Então, diariamente, a temperatura do ar sempre varia desde um valor mínimo até um valor máximo. Dependendo de certas condições, pode-se ter uma variação bastante distinta da temperatura do ar de um dia para o outro. Esses fatores são grau de nebulosidade, estado higrométrico do ar, altitude,
continentalidade e a estação do ano. A nebulosidade vai influir nas trocas energéticas que ocorrem na superfície terrestre. Em dias nublados, normalmente são dias com pequena variação de temperatura do ar. E se ocorre no inverno, existe menor risco de ocorrência de geada de radiação, porque a nebulosidade ela funciona como um obstáculo para a perda da radiação de ondas longas para o espaço. A radiação emitida pela superfície vai encontrar a nebulosidade, ser bloqueada e refletida de volta para a superfície, mantendo então assim uma variação de temperatura menor. O estado higrométrico do ar, então se observa uma tendência de decréscimo na amplitude térmica com aumento do teor de valor d'água, que apresenta uma ação então termorreguladora idêntica à realizada pela presença da nebulosidade, porém é menos efetiva. A altitude, existe uma tendência de aumento da amplitude térmica do ar com aumento da altitude. Essa tendência está associada ao aumento de transparência da atmosfera, menor camada do ar e menor teor de valor d'água, o que facilita as trocas radiativas da superfície, principalmente a perda de energia durante o período noturno, ocasionando maior resfriamento do ar. É uma das explicações do porquê no alto de montanhas, normalmente a temperatura é muito mais baixa. Continentalidade, de modo geral, nos locais próximos ao litoral, a amplitude térmica diária do ar é menor e se deve, então, à ação termorreguladora das massas de água que já foi discutido. E a estação do ano, que está ligada principalmente à questão da distância do nosso planeta em relação ao Sol e a posição da inclinação do planeta, definindo então os meses de primavera, verão, outono e inverno. Normalmente a maior amplitude térmica que se observa é nos meses de verão aqui no hemisfério sul. E temos ainda o gradiente vertical de temperatura do ar. Então é a variação que ocorre na temperatura do ar com a altura. Esse gradiente é considerado positivo quando a temperatura diminui com a altura. Essa é uma situação usual na baixa atmosfera. A diminuição da temperatura do ar com a altura não é constante, pois a temperatura varia em função do teor de água presente na atmosfera. Na troposfera, em média, durante o período diurno, o gradiente vertical de temperatura do ar é positivo, ocorrendo uma diminuição de 6,5 graus Celsius a cada 1.000 metros de altura. Esse valor também é usado para corrigir o efeito da altitude sobre a temperatura do ar em um local diferente com o nível do mar. Inversão da temperatura do ar ou inversão térmica. Então, na troposfera, a temperatura do ar, sob certas condições, pode, em vez de diminuir, aumentar com a altura, configurando uma condição denominada de inversão da temperatura do ar ou simplesmente inversão térmica. A inversão térmica geralmente é decorrente do resfriamento da superfície e, assim, da camada do ar em contato com ela, fenômeno que ocorre à noite. Quando esse mais intenso for o resfriamento da superfície, menor será a temperatura da camada do ar em contato com a superfície. A inversão térmica é um fenômeno meteorológico que ocorre frequentemente em noites limpas e calmas, principalmente nos fundos de vale, que acumulam ar frio que desliza das encostas e das elevações por ser mais denso. Nas noites limpas e calmas, ocorre uma grande perda de energia radiativa, que resfria a superfície e, consequentemente, o ar em contato, intensificando o fenômeno da inversão da temperatura do ar. A altura da camada de inversão pode ser visualizada no início da manhã e ao fim da tarde, com a identificação do topo da camada onde se forma a neblina.
ou pela formação de uma faixa mais acinzentada sobre os grandes centros urbanos, denominado de concentração de poluentes. E para finalizar, temos as isotermas, que nada mais é do que a distribuição geográfica das temperaturas do ar, utilizando-se então mapas de localização. As isotermas são linhas que vão unir pontos da superfície terrestre com o mesmo valor de temperatura do ar. Normalmente traçam-se as isotermas mensais e anuais. Com o auxílio das isotermas, a gente pode visualizar melhor a disponibilidade térmica sobre uma ampla região, identificando-se as sub-regiões mais aptas a determinadas culturas, bem como pode-se determinar os melhores momentos para uma semeadura. Mais informações vocês têm no site Professor Cristiano, Solos e Clima, no endereço crisnunesantos.pro.br, contatos pelo erosividade@gmail.com e aproveitem os outros canais aqui no YouTube. Obrigado e até uma próxima.